Olá pessoal, vamos trabalhar hoje aqui com a aula 22 com vocês. Antes da gente entrar no assunto, gostaria de reforçar vocês a importância de fazerem as atividades propostas lá no Classroom. Caso alguém não consiga, não tenha acesso à internet ou app, ao aplicativo, pode assistir pela televisão e retirar as atividades no colégio, posteriormente entregá-la. E aí fica resolvida a questão. Então vamos aqui à nossa aula de hoje. Nós vamos falar aqui um pouco do efeito Joule e da lei de Joule. Antes da gente falar, é interessante aqui a história aqui do Joule, né? Ele foi filho de um cervejeiro, né, lá da Inglaterra, e aí o pai dele pegou ele para trabalhar na cervejaria, que tinha lá máquinas térmicas lá em funcionamento, usando e tal. E ele, nesse trabalho, nesse profissionalismo dele, ele procurou se interessar ali pelo funcionamento das máquinas e, em especial, né, pelo consumo da energia das máquinas. Então, o que o Joule fez? Ele começou a investigar essa questão melhor, né, quanto à eficiência das máquinas térmicas e acabou descobrindo esse efeito, essa relação entre a geração de trabalho e a energia, né? Então, o pai de Joule levou ele a estudar junto com o famoso físico lá, o John Dalton, da época lá dos modelos atômicos. Aí, o irmão dele também foi estudar com ele, só que o Joule se interessou mais pelos assuntos científicos junto com os assuntos profissionais. Então, ele, em 1841, ele publicou o seu artigo falando, relacionando ali tal, o trabalho, a conservação da energia, tal, ali na época tinha essa questão dos estudos em avanço ali das máquinas, né? Então, veja aqui, pessoal, seus estudos sobre a natureza do calor, relacionando com o trabalho mecânico, foram muito importantes, além de direcionar para a teoria da conservação da energia, que é a primeira lei da termodinâmica. Tá? Então, no caso, esse assunto aí acabou partindo por um outro capítulo da física. Então, esse capítulo hoje, nós vamos voltar no nosso caso aqui, que é a lei de Joule em si, o efeito Joule. O que aconteceu lá nesse artigo que ele publicou posteriormente? Ele acabou descobrindo, ele acabou até corrigindo a sua primeira publicação, né? Reconhecendo que o aquecimento das máquinas térmicas não era em decorrência dessa questão da conservação da energia, e sim da dissipação de calor. E essa dissipação, no caso, acabou se descobrindo o efeito Joule, né, que é a transformação, né, o efeito da corrente elétrica, o efeito que a corrente elétrica dá ao ser aquecida. Feito isso, então, vamos aqui para a análise dessa figura. Então, observe aqui nesse quadro, observe aqui que essa churrasqueira, o resistor, nós temos aqui um resistor da churrasqueira, tá? Então, esse resistor, pessoal, dependendo da potência dele, varia aqui entre 1.500 watts ou 4.000 watts, ele, dependendo do material, normalmente o material é o aço inoxidável, Ele se aquece ali a uma temperatura de 240 graus. Agora, o problema aqui, o problema em si, é a questão da corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela atinge geralmente 10 amperes. 10 amperes é uma corrente muito alta para a projeção dos circuitos elétricos das residências. É o limite máximo
10 amperes ali, né? Então, o uso da churrasqueira, ou digamos assim, às vezes até o mau uso, né? Deixar ela muito tempo ligada ali, você acaba comprometendo o circuito elétrico da residência. De que forma? Com o tempo de uso, ele sobrecarrega o circuito, os fios eles se oxidam. Essa oxidação dos fios pode incendiar a residência, pode incendiar o circuito elétrico, além de gastar mais energia ainda, além de ocasionar, porque o enferrujamento ali, a oxidação dos fios, exige mais corrente elétrica. Cada vez que oxida, quanto mais oxida, mais corrente elétrica exige, né? Então aí é um problema muito sério. A outra questão é em relação à segurança, né? Segurança do equipamento. Por exemplo, um equipamento que não tenha uma proteção adequada ali, o certo é você utilizar luvas, luvas protetoras, ao manejar aquele equipamento, porque, em primeiro lugar, a temperatura ali do resistor chega a 240 graus e, em segundo, você pode levar um choque elétrico ali, né? Choque elétrico. E aí, esses equipamentos aí, normalmente, eles têm que obedecer essa segurança aí, né? Esse índice de segurança, tá? Então, no caso, o que nós vimos no efeito Joule? Essa transformação da corrente elétrica em calor, né? Em calor. E aqui chega até a ser um efeito incandescente aqui do calor, né? Chega até a produzir luz aqui. Então, veremos na lei de Joule que o calor gerado e a corrente elétrica que passa por um fio condutor no intervalo de tempo são diretamente proporcionais. No resistor ocorre a transformação da energia elétrica em calor. Então, pessoal, a corrente elétrica é proporcional, no caso aqui, ao calor, ao efeito Joule, ao calor produzido, né? O calor gerado no condutor de resistência constante depende da intensidade da corrente. Temos essa foto aqui de uma corrente elétrica percorrendo o resistor aqui, ó. Então, quanto mais corrente elétrica percorre ali, nós vimos, né, no caso da churrasqueira, que chega a 10 amperes de corrente elétrica, maior calor produzido, então, né? Isso nós chamamos de diretamente proporcional. Vejamos aqui, então, nosso primeiro quiz da aula. Então, eu vou ler aqui a questão para vocês. Assinale a alternativa correta quanto ao efeito Joule. Letra A. É inversamente proporcional à intensidade da corrente elétrica. Letra B. É diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica. Damos um tempinho e já voltamos aí para vocês resolverem.
Então, pessoal, voltando aqui na resolução do quiz, vou ler de novo aqui. Assinale a alternativa correta quanto ao efeito Joule. Letra A. É inversamente proporcional à intensidade da corrente. Letra B. É diretamente proporcional à intensidade da corrente. Então, a resposta correta é a letra B. Tá? Diretamente proporcional à intensidade, né? Quanto mais corrente, maior o efeito Joule. Tá? Então, feito isso aqui, nós vamos dar sequência aos aparelhos que funcionam à base de aquecimento aqui, pessoal. Então, nós temos aqui a figura de um chuveiro elétrico, né? Veja que aqui nós podemos visualizar aqui o funcionamento interno desse chuveiro elétrico, a partir do fluxo da corrente de água aqui que vai preencher essa parte interna do chuveiro, fazendo uma pressão contra esse diafragma. Esse diafragma é que vai acionar o circuito do chuveiro ali, né? Vai ligar o chuveiro. Então, no caso, o tempo de aquecimento do chuveiro, esse tempo ele pode demorar, né? Pode demorar mais ou menos, né? E vai gastando energia enquanto isso. Aí, dependendo do chuveiro, ele tem na resistência, aqui na parte de baixo da resistência, que é o que vai aquecer a água, né? Que fica ali, ele tem vários tipos de resistências ali, que são de tamanhos diferentes. Veja que em uma das aulas que nós comentamos aqui, a gente comentou dessa questão da resistência que é diretamente proporcional ao comprimento do fio, né? Então, aqui nós podemos compreender na prática essa questão do comprimento da resistência do chuveiro. Dependendo da estação, né, se é inverno, se é verão, você pode direcionar ali aquele termostato, né? E quando você quer aquecer mais a água, você direciona ali para o inverno, significa que o resistor, a resistência vai ser mais curta, né? Porque ela tem um caminho menor para percorrer, né? Uma distância menor. E dependendo do uso, você pode, dependendo do chuveiro também, tem a parte mais morna, né, da água, que é um resistor um pouquinho maior, e também na estação de verão, um resistor maior ainda, né? E aí tem a questão da potência também dos chuveiros, né? A potência, quanto maior a potência, maior o consumo, maior a energia que percorre ali também, né? Então, vamos dar uma lida aqui. Ó, a corrente elétrica que atravessa o resistor do chuveiro aumenta a temperatura da água, que depende da resistência elétrica do seu resistor e da potência elétrica do chuveiro, né? Então, vamos passar aqui para o próximo slide. Nós temos aqui algumas desvantagens no uso de chuveiro. A alta potência elétrica, né, por exemplo, entre 4.000 e 7.000 volts, né, é uma alta potência, gasta bastante energia. É o vilão no caso do consumo de energia das residências, junto com um outro equipamento que é a geladeira, né? E a churrasqueira, se você usasse, vamos dizer assim, se você usasse ela no mesmo tempo que você usa o chuveiro, também ela gastaria bastante energia, tá? Então essa é uma grande desvantagem, é o alto consumo energético. E aí, pessoal, também tem a questão do consumo da água, que nós estamos vivendo uma época aqui no Paraná de estiagem, né? E aí falta de água, tal, você tem que racionalizar o uso da água. Então nós temos aqui esse consumo médio de água é entre 3 e 6 litros por minuto. Por minuto. Nós temos também um outro inconveniente aqui, que é o perigo do choque elétrico, né? Perigo de choque. Então você tem que utilizar o chuveiro, quando você for mudar lá em cima no termostato, lá você tem que desligar o fluxo de água, porque o diafragma está ligado ali. Quando você desliga o fluxo de água, diminui a pressão da água e desliga o diafragma também, diminui a pressão ali, desliga, né,
o circuito do chuveiro, tá? Lembrando que a potência é em watts, né? Watts. A outra questão, um outro inconveniente é que, no caso, se faltar energia, né? Banho de água fria, eu coloquei aqui. Tem os chuveiros a gás, né? Muito utilizado também, que é uma outra saída para isso, né? Tá? Temos um outro equipamento aqui que é o ferro elétrico. O ferro elétrico, ele é também no mesmo sistema do efeito Joule, né? No caso. Veja aqui, pessoal, que temos algumas desvantagens no uso do ferro elétrico aqui. Por exemplo, no aquecimento, enquanto ele estiver aquecendo, ele consome mais energia, né? Então, nesse período que você usa o ferro elétrico, por exemplo, as pessoas assim que deixam acumular, né, as roupas ali para passar, é mais viável você utilizar o ferro elétrico nesse período, nesse momento aí. Você deixa acumular para usar uma vez só, porque é nesse período de aquecimento que ele vai consumir mais energia, tá? Então, se você usar ele muito, assim, continuamente, por exemplo, passar roupa 3 vezes por dia, por exemplo, você vai, nesse período de aquecimento, você vai utilizar mais, vai gastar mais energia, tá? A outra desvantagem aqui é que o calor excessivo, ele pode queimar tecidos, derreter estampas, deixar marcas nas peças, e as temperaturas muito baixas podem não dar conta dos amassados dos tecidos mais resistentes, tá? Então, essa questão, normalmente, os ferros, ele tem também o termostato, né? Ele vem ali a regulagem, é só você observar bem ali o tecido, né? O tipo de tecido, a etiqueta e ligar o termostato na temperatura já indicada pelo fabricante. Essa questão aqui da chapinha também é um outro aparelhinho muito utilizado, mas que tem alguns inconvenientes também, né? E isso depende do tipo de composição ali, do cabelo da pessoa, né? No caso, nós vamos ver aqui, ó, uma escala aqui de temperaturas adequadas, né, para o uso dessa chapinha. Ó, por exemplo, o cabelo afroétnico começa a perder massa queratinizada a partir da temperatura 170 graus. E veja aqui que normalmente as pessoas utilizam a chapinha entre 180 a 200 graus. Quem não sabe dessa informação, ela utiliza nessas temperaturas sem levar em conta, né, essa tabela aqui, ó. Por exemplo, esse cabelo caucasiano, a faixa de temperatura de perda de queratina se dá entre 200 e 460 graus Celsius. E a temperatura de desnaturação do cabelo, 236 graus Celsius. Aqui, ó, tipo de cabelos de pessoas orientais. A faixa de perda de queratina se dá entre 200 e 460 graus Celsius. E a temperatura de desnaturação é 236 graus Celsius. E o afroétnico aqui, nós temos entre 170 a 460 graus Celsius a faixa de perda de queratina. Queratina é a proteína que compõe quimicamente ali o cabelo, naturalmente, né? A desnaturação ocorre em 223 graus Celsius. Tá? Então, essas questões aí são muito interessantes, né? Muito importantes, e muitas pessoas utilizam, né, a chapinha inadequadamente. Então, nós vamos ver aqui alguns outros riscos a mais aqui do efeito Joule, né? O efeito Joule pode apresentar alguns riscos a circuitos elétricos e também à segurança. Quando ocorre a oxidação dos materiais condutores, por exemplo, a resistência elétrica aumenta muito, por isso esses materiais tendem a dissipar maiores quantidades de calor, o que pode causar incêndios, por exemplo. Bom, aí, pessoal,
Nós temos aí, por exemplo, nas residências. Eu comentei anteriormente que nas residências esse limite seria de 10 amperes, né? Já numa indústria, esse limite ultrapassa, né? Ultrapassa porque ali tem equipamentos pesados, exige maior quantidade, maior intensidade de corrente elétrica. Então, por exemplo, se você ligar numa residência, o pessoal lá está assando uma carne lá, né? Utilizando a churrasqueira elétrica, já está consumindo o limite máximo da residência. Lá no quarto ou no banheiro, aí outra pessoa utilizando a chapinha, né? Vai utilizar mais resistência. E lá na cozinha, por exemplo, outra pessoa utilizando lá aquela sanduicheira, né? Sanduicheira. Ali também o efeito de calor, de geração de calor, vai sobrecarregar. E assim por diante, a geladeira, o chuveiro, outra pessoa está tomando banho. Imagine se você não estiver observando esses cuidados aí. Imagine o comprometimento que vai ocasionar nos fios, né, do circuito elétrico da casa, né? Esse comprometimento é muito sério, porque no momento em que está sendo consumido já pode acontecer um acidente, né, um incêndio ali, por exemplo. E no decorrer do tempo ocorre, como eu já comentei, a oxidação dos fios, dos condutores ali, certo? Então, pessoal, vamos passar aqui para o nosso primeiro exercício da aula de hoje. Vamos ver aqui. Um televisor é mantido em funcionamento durante um certo período. Ao encostar a mão sobre a superfície do mesmo, percebe-se que um aquecimento, né? Percebe-se um aquecimento do aparelho. Sobre isso, analisa as informações a seguir. Item 1. O aquecimento do televisor é devido ao efeito Joule. Item 2. A energia elétrica não é usada integralmente para a produção de imagem e áudio, pois parte da mesma é dissipada. Item 3. Não se identifica nenhum tipo de resistência elétrica no televisor. Está correta ou estão corretas A, B, C, D ou E? Vamos dar um tempinho aí, já voltamos para a resolução.
Então, pessoal, voltando aqui na resolução do exercício, a resposta correta desse exercício, já vamos colocar aqui já, que é a alternativa correta 1 e 2. Vamos ver aqui. O aquecimento do televisor é devido ao efeito Joule. Sim, o efeito Joule, isso é verdade. A energia elétrica não é usada integralmente para a produção de imagem, pois parte da mesma é dissipada. Isso ocorre em quase todos os equipamentos eletrônicos, né? Dissipação de energia. E item 3, não se identifica nenhum tipo de resistência elétrica no televisor. Pelo contrário, tem muitos ali dentro do circuito, ali, todos eles oferecem resistência. Então, só para corrigir uma informação que eu dei aqui anteriormente, eu falei do limite máximo da amperagem das residências, né? Pode a 10 amperes. O ideal é 10 amperes, mas pode acontecer que a projeção elétrica feita por uma outra residência chegue a outros limites, né? Pode atingir, de repente, até 25 amperes, né? Ou mais, até dependendo da projeção, tá? Então, tá só essa retificação aí a fazer. Vamos passar aqui, então, para frente. O segundo exercício, quando um fio condutor é percorrido por vocês vão responder aqui depois, parte da energia parte da energia é transferida para os átomos, aumentando a sua agitação. Com isso, há um aumento o nome que se dá a esse fenômeno, o efeito, completa as lacunas e assinala a alternativa correta, tá? Então, letra A, corrente elétrica, elétrons, temperatura, Joule. Eu vou dar um tempinho aí para vocês resolverem e eu já volto aí, tá?
pessoal, voltando aqui na resolução do exercício, vamos até dar a resposta já aqui já. Letra E, né? Corrente elétrica, energia cinética dos elétrons, e aqui no caso aumento na temperatura, e o fenômeno é o efeito Joule. Então, dando sequência, nós vamos agora às vantagens e desvantagens. A vantagem: a corrente elétrica, ao passar pelo condutor, gera elevação da temperatura. Esse efeito é usado em aquecedores, ferros de passar, secador de mãos, soldadores elétricos, fogões, proteção de implantações elétricas, iluminação. Bom, tudo isso traz um certo conforto, né, para a gente no uso desses equipamentos aí, desses aparelhos, né? Então, pessoal, é importante os cuidados, né, que a gente deve ter no uso deles, né? É importante a gente observar o manual do fabricante, tudo, né? E não tem erro, tá? As desvantagens, no caso, a grande maioria das utilizações de energia elétrica, a geração de calor equivalente a perdas pode levar, em certos casos, a prejuízos mais ou menos nocivos, principalmente quando se analisa maus contatos ou curto-circuito. Por isso existe a necessidade de usar condutores devidamente ajustados para a corrente, que irão suportar da mesma forma que antever os isolamentos e proteções adequadas. E aqui nós vamos chegando já à nossa parte final, né? Vamos fazer uma retomada aqui do que nós falamos hoje. Nós falamos aqui, na nossa aula do efeito Joule da corrente elétrica, a lei de Joule, alguns aparelhos à base de aquecimento, as desvantagens do uso de alguns aparelhos e algumas vantagens dos aparelhos à base do efeito Joule. E assim nós encerramos a nossa aula de hoje e apenas voltando lá à questão do reforço aqui que nós devemos fazer sempre com relação à atividade que você deve fazer lá, alunos e alunas. No uso do Classroom, né? Alguns alunos que não têm o acesso à plataforma, à internet, você pode retirar, solicitar no colégio as atividades e depois entregá-las. Feito isso, nós encerramos a nossa aula e esperamos até o próximo encontro. Tchau, tchau para vocês.